Finalmente vencemos fora de casa, a primeira vitória fora de casa do Santos nesse Brasileirão, Juventude 1, Santos 2. Vamos falar muito desses jogos, já deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e bora falar desse grande jogo aí do Santos. No segundo tempo muito bom, primeiro tempo horroroso, né? Acho que esse é o saldo do jogo e com a vitória, né? Com a vitória que é o que interessa, que interessava pelos últimos jogos, né? O Santos jogava bem, mas empatava, jogava bem e perdia. Jogou bem no segundo tempo e venceu. Teve a entrada do Bruno Oliveira, teve a entrada do Marcos Leonardo, teve a entrada do próprio Ângelo, do Velasquez no lugar do Maicon no comecinho do jogo, por lesão, né? Então vamos falar. Começar pela escalação, né? Que foi um time com Ricardo Goulart e Juan Seco por dentro, ali no ataque, né? E Johan Julio e Braga pelos lados, né? O Braga pela esquerda e o Johan Julio pela direita. O Julio, para mim, foi o melhor em campo do Santos, já dá para ressaltar isso, deixar bem claro isso, na minha opinião. O Johan Julio foi o melhor jogador do Santos no jogo, né? Assim, o que ele criava pela esquerda no segundo tempo, né? Quando ele vai para o lado esquerdo, ele melhora muito quando ele vai para o lado esquerdo. E o Lucas Braga vai para o lateral direito e sai o Auro, né? O Auro que foi titular hoje, mais uma vez, pela ausência do Madison. O Felipe Jonathan foi titular pela ausência do Lucas Pires, pela suspensão, né? Tomou vermelho contra o Galo. E o Johan Julio, muito insinuante pela esquerda, deu assistência, criou algumas jogadas, estava caindo muito para o meio, estava assim, foi um jogo impecável do Johan Julio, praticamente impecável, foi o melhor dele com a camisa do Santos, 2-1 para o Santos. No segundo tempo caiu o Julio pela esquerda, Ângelo pela direita, Bruno Oliveira centralizado ali, caindo mais pela direita por dentro, e Rodrigo Fernandes atrás. O Zanocelo saiu e ficou o Angulo e o Marcos Leonardo ali por dentro, né? Ficou esse time. O Ricardo Goulart acabou saindo, o próprio Juan acabou saindo. E lá atrás foi Bauerman e Maicon, começou, né? O Velasquez acabou entrando. Na direita o Auro e na esquerda o Felipe Jonathan, e no gol o João Paulo, claro. Fica aí um saldo positivo demais para o Santos nesse jogo. O primeiro tempo foi horroroso, foi uma coisa medonha, foi coisa assim terrível no gol do Juventude do Ricardo Bueno, que aliás, 5 gols dos 10 gols que ele fez com a camisa do Juventude, 5 foram contra times paulistas, e ele fez 2 contra o Santos, fez naquele 3-0 do ano passado e nesse fez contra o Corinthians, contra o Bragantino, só não fez contra o Palmeiras. E aí a falha do sistema defensivo inteiro ali, né? Todos da defesa ali não marcaram o Ricardo Bueno corretamente, ele cabeceia muito bem e abre o placar ali. Até ali o Juventude controlava o jogo e detinha todas as principais ações e com a bola no pé na maior parte do tempo. E acaba tendo a expulsão, né, que para mim foi um lance claríssimo para expulsão. É claro que na arbitragem, na central do apito, o Salvio diz que é um lance interpretativo e que o árbitro pode dar o vermelho ou pode dar o amarelo. Aí, como é lance interpretativo, meu amigo, tem juiz que dá vermelho e tem juiz que dá amarelo. Então, assim, nenhuma decisão era errada. Mesmo se ele desse amarelo, também não era errado. Muitos questionaram, falando que o Santos foi ajudado, beneficiado. Eu achei que não, achei que era lance para vermelho ou para amarelo, dependendo do árbitro. E o árbitro acabou olhando no VAR e viu e deu a expulsão, corretamente, sim. E assim, é impressionante, né? O Marcos Leonardo, campeão, pela seleção brasileira sub-20, no 7-0 contra o Uruguai, fez 4 gols. E aí volta, começa no banco e já guarda o dele, né? 12 gols na temporada do Marcos Leonardo, mais um, né? Tinha feito contra o Atlético Paranaense. Na volta dele já marca de novo, gol de vitória. Gol que dá 3 pontos aí para o Santos na tabela. O Santos vai dormir na sexta colocação. O Santos vai dormir no G6, então isso é importantíssimo. O Santos vai dormir no G6 com 17 pontos. Finalmente o Santos vence, né, cara? Porque a gente estava jogando bem, criando várias chances nos outros jogos, contra o Galo, contra o Atlético Paranaense, contra o Inter, que eu vi em loco, eu vi na Vila Belmiro o Santos e Inter, que foi 1-1. Mas a gente não venceu os jogos, acabava empatando. A gente vai dormir em sexto, 17 pontos, e tem pela frente aí no sábado à noite o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Depois tem Corinthians lá na frente, 2 vezes o Corinthians, né? 3, aliás, né? 2 pela Copa do Brasil, 1 pelo Brasileiro. As 2 seguidas, a Copa do Brasil e Brasileiro, meio de semana e fim de semana, só que antes tem o Bragantino. E aí depois do Corinthians tem o Flamengo na Arena Barueri, provavelmente. O jogo vai ser mudado para domingo, 16 horas, e vai ser jogado na Arena Barueri e não na Vila Belmiro. Então, assim, Flamengo, aí a gente vai ter o Corinthians, a gente vai ter o próprio Red Bull Bragantino pela frente, ou seja, uma sequência pesadíssima. E no meio dos jogos no meio do... A gente vai pegar o Deportivo Táchira na Venezuela, vai pegar o Flamengo,
e o Tátira na volta em São Paulo, né, no estado de São Paulo. A gente não sabe onde vai ser, mas o jogo do Flamengo vai estar no meio dos dois jogos contra o Tátira na Copa Sul-Americana. Então é um adversário que o Santos não pode bobear, não pode vacilar. Caso o Santos seja eliminado pelo Tátira na Venezuela, na Sul-Americana, é um vexame assim, histórico, né? Tomara que não aconteça isso, espero que não aconteça, e o Santos tem bola para que não aconteça isso. Mas hoje, vamos destacar aquele jogador a jogador brevemente, rapidamente ali. O João Paulo não foi tão exigido, né? Foi tão exigido. O Auro até que começou bem defensivamente, criando algumas jogadas até, né? Fazendo ultrapassagem, mas depois que o Juventude passou a ter o controle do jogo, ele foi muito mal, né? O Auro caiu muito de rendimento, impressionante o que aconteceu com ele. Na defesa, que jogador é Eduardo Bauerman, hein, cara? Que jogadoraço que o América Mineiro acabou perdendo aí sem custos na temporada passada. Mérito, sabe de quem? De André Mazuco, que hoje é executivo de futebol do Botafogo. Méritos a ele também, que não fez um bom trabalho ao todo no Santos, né? Hoje é o Edu Draceno, o executivo de futebol. Mas quem trouxe o Bauerman foi o André Mazuco, que hoje está no Botafogo. Um excelente jogo do Bauerman e com gol, né? Ele já vinha perseguindo esse gol há muito tempo. Teve aquela palhaçada no jogo contra o Inter na Vila que acabaram anulando o gol dele. Mas de hoje não passou, né? De hoje não passou. Gol do zagueirão aí, Eduardo Bauerman, que sabe usar muito bem as duas pernas, né? E muitas vezes pelo lado esquerdo ali caindo perto do Johan Julio e do Felipe Jonathan, hoje no segundo tempo. Ele assim criava até jogadas, né? Dava lançamento, tocava para os lados com o Fernandes, com o Zanocelo, com o Bruno Oliveira e tal. E mais uma ótima partida dele. Velasquez entrou e não comprometeu. Não tenho que criticar o Emiliano Velasquez, que para mim não é um bom zagueiro, para mim é um zagueiro mediano, mas hoje não comprometeu, não tenho o que dizer. O Maicon saiu com 15 minutos. Felipe Jonathan criou algumas jogadas, mas foi aquele Felipe Jonathan de sempre, né? Não foi o Felipe Jonathan de 2020. Infelizmente, né? Ele nunca mais voltou a jogar aquele futebol. Rodrigo Fernandes fez o que faz sempre, tomou até seu amarelo, brigou, xingou, discutiu com o juiz, discutiu com o jogador de Juventude, o Rodrigo Fernandes. Zanocelo no primeiro tempo foi até um pouco melhor, né? Quando o Santos tomou o gol, né? Depois que o Santos tomou o gol, o Zanocelo até criou mais um pouco, né? Mas ao todo não foi uma atuação ok do Zanocelo, discreta. E Juan e Goulart, o Juan, assim, para mim foi melhor que o Goulart, mas também não é muito difícil. O Ricardo Goulart teve poucas chances, né? O Ricardo Goulart vai ter que repensar, ele vai ter que ser reserva mesmo. Não tem jeito, hoje ele só foi titular pelo fato do Marcos Leonardo estar voltando da seleção brasileira. Então o Ricardo Goulart, o Juan até criou mais que ele. Mas ali pela esquerda o Johan Julio, que fez um jogo. Começou o Braga pela esquerda, né? É importante ressaltar isso, e o Johan Julio pela direita. Entrou o Ângelo, ele participou do gol, importantíssimo também. E o Johan Julio pela esquerda, que para mim, eleito aí na minha opinião, o sempre Santos elege aí, o melhor em campo do Santos, o melhor em campo do jogo, foi o Johan Julio, o equatoriano aí, ex-LDU, ponta atacante do Santos aí, que fez seu melhor jogo com a camisa do Santos, sem dúvida alguma. Muito questionado, muito criticado até mesmo por mim, mas hoje não tenho o que falar do Johan Julio, que fez, para mim, sua melhor partida com a camisa do Santos. E Lucas Braga, operário da bola como sempre, né? Ajudou na lateral, ajudou no ataque, fez o que fez. E Marcos Leonardo, que entrou, é claro. Bruno Oliveira vinha entrando tão bem, né? Mas hoje não entrou tão bem igual vinha entrando, mas foi importante também. Mas o Marcos Leonardo garantiu aqueles 3 pontinhos, né? Então é isso, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe aí sua opinião, o que você achou do jogo, o que você achou. Teve a entrada do Brian Angulo, que eu me recuso a comentar também. Teve a entrada do Marcos Leonardo, o que você achou da entrada do Ângelo, do Marcos Leonardo, da escalação do Bustos, o que você acha do trabalho de Fabiano Bustos. Deixe aí sua opinião nos comentários. Valeu!